Se o uso do biogás no Brasil ainda é uma possibilidade, nem por isso deve-se menosprezar essa energia sustentável dentro da nossa matriz energética. Potencial existe e a população mais carente agradece. A questão do biogás, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, ela está tratada em duas legislações. Primeiro, a política, eu coloquei ali em códigos, em siglas, porque esses nomes são muito grandes, mas a primeira lei, que é a 12.187, é a Política Nacional de Mudanças do Clima. E a segunda lei, que é a mais recente, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano Nacional trouxe aqui algumas metas que irão impactar nessa discussão de biogás. Uma é reduzir 22% da fração seca disposta em aterro sanitário. Isso aí pode qualificar mais a fração orgânica, porque quanto mais orgânico for o resíduo que vá para um tratamento, que vai ser aproveitado o gás, melhor a produção desse gás. Reduzir 19% da fração úmida, ou seja, dos orgânicos, disposta em aterro sanitário até 2015. E as metas de aproveitamento energético do biogás de aterro, uma meta singela de 50 megawatts até 2015. O Rio Amazonas, com a massa de água que desce para o Oceano Atlântico, provoca uma transformação fantástica na natureza da foz do rio. E vai arrastando resíduos de todo tipo, resíduos orgânicos. E também vai provocando desbarrancamento e desflorestamento. Nós temos ali alguns milhões de metros cúbicos de madeira derrubados ali, apodrecendo nas praias do rio, porque não há como coletar. É uma quantidade fantástica. E isso se produz diariamente, aliás, diariamente não, 2 vezes ao dia, pelas marés, que na foz do rio nós somos influenciados pela maré, pelas marés do oceano. E isso provoca uma derrubada enorme da floresta ali. A modificação é tão intensa que algumas ilhas que vão se formando, resultado da descida de sedimentos, essas ilhas terminam caminhando em direção ao Atlântico. As ilhas se movem, em função das vazantes e das enchentes 2 vezes ao dia. E ali tem resíduos orgânicos, de grande quantidade de resíduos orgânicos que também poderiam perfeitamente ser aproveitados, basta coletá-los, porque eles estão já no solo. Enfim, eu acho que o Brasil tem amplas possibilidades. O que deveria ser riqueza para nós é problema no Brasil. Nós temos resíduos sólidos aí jogados na natureza, que poderiam ser revertidos para o biogás dentro de uma política estabelecida pelo Brasil. Mas, infelizmente, nós estamos ainda muito atrasados nesse ponto. Eu sou um pequeno pecuarista e vi um dia desses na televisão a utilização para energia elétrica, inclusive, alguns confinamentos utilizados para produzir energia elétrica através de biogás. Então, a gente vê que nós não temos ainda no Brasil uma política definida, bem clara, bem estabelecida para o aproveitamento desses resíduos sólidos que poderiam ser perfeitamente utilizados para a riqueza. Nós temos, e gerando emprego, gerando divisas, etc. Tal. No entanto, estão causando danos ao meio ambiente, principalmente. A bioeconomia na Europa hoje tem volume de 2 trilhões de euros. É muito dinheiro. E podemos entrar tudo dentro desse ciclo. Podemos entrar aqui no Brasil com maior proporção. Quais podem ser os resíduos aproveitados? A Thaís já mencionou. Então, temos aqui, por exemplo, lixo domiciliar, uma fonte que está lá, de graça. Ninguém quer, mas produz já automaticamente biogás. Se separarmos um pouquinho a matéria orgânica, podemos produzir ainda mais. Só temos de captar aqui nos aterros. Resíduos orgânicos agriculturais, um monte. Resíduos industriais orgânicos, por exemplo, aqui a vinhaça da produção de etanol. Resíduos de animais, pode ser as fezes, pode ser também, por exemplo, carne. Resíduos da silvicultura, a corte, ninguém quer, pode produzir biogás. E uma outra coisa que ninguém quer, a lodo das estações de tratamento de esgoto, uma coisa fedendo,
Mas transforma isso para biogás, depois você tem condicionador do solo e o biogás. E a maior parte das partes não produtivas complicadas são retiradas. Também de ver que tem coisas simples que podem ser feitas, que a gente pode definir uma política de utilização do biogás mais voltados para as regiões isoladas, para as áreas mais distantes, que até hoje vivem sem eletricidade. Nós temos ainda um percentual elevado de brasileiros que não chegaram a usufruir da energia elétrica. E com uma política voltada para essas áreas, a gente levaria esse benefício da vida moderna, não é, a custo baixo, porque eu vi a previsão do Dr. Roberto falando em 300 megawatts. Mas nós usamos diesel em algumas regiões do país ao custo de 450 até 500 reais o megawatt-hora. Então, é caríssimo. Que nós poderíamos, possivelmente, substituir por outra fonte. Eu cito o caso do Oiapoque. No Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, nós temos ali há 15 anos uma tentativa de construir um aproveitamento hidroelétrico mínimo de 10 a 15 megawatts que atenderia a comunidade e não conseguimos sair do lugar. Para nós, o resultado é o biogás é uma fonte de energia limpa à base de biomassa proveniente da agricultura ou do lixo urbano, que pode ser produzida de maneira eficiente, econômica, descentralizada e contínua. A produção contínua é muito importante para a nossa economia, porque o biogás garantiza esta produção controlada e contínua. E o biogás é uma importante opção para uma economia verde que precisa de auxílio político para ser iniciada e fortalecida. Segundo estimativas, já vi valores hoje melhores, no Brasil podem ser aproveitadas 200 milhões de toneladas de resíduos orgânicos. E nós fomos agora só um pequeno exemplo de uma proposta, de um projeto brasileiro-alemão para produzir biometano a partir de vinhaça. Vinhaça é um resíduo líquido da produção de etanol. Após a destilação de etanol, ficam mais ou menos 11 a 14 litros por litro de etanol como resíduo. Então, 1 litro de etanol produzido, 14 litros de vinhaça ficam lá. E lá entrou um grupo em contato com a gente ano passado, chama CLIP 2021, o Cluster Industrial Biotecnologia, um grupo de biotecnologia que representa as empresas como Evonik, Abbas, Fraunhofer e muitas universidades lá na Alemanha. Eles querem desenvolver um projeto conjunto com o Instituto Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás. Trabalhamos junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a indústria de cana-de-açúcar do Centro-Oeste, aqui CIFAEG e a GMEA, para aproveitar esse bioetanol. O que queremos fazer? Queremos aproveitar esses 30 milhões de toneladas de etanol por ano, que deixam mais que 360 milhões de toneladas de resíduos líquidos na forma de vinhaça. Queremos elaborar, construir aqui reatores adequados para produzir até 2 bilhões de metros cúbicos de metano por ano, equivalente de 2 bilhões de litros de gasolina, a partir de um resíduo que faz hoje problemas para o meio ambiente. Eu acredito que a tratativa do biogás como uma opção tecnológica para a gente resolver questões relacionadas aos resíduos sólidos, urbanos, resíduos agropastoris, que tem um potencial energético muito grande, é um caminho saudável para a tecnologia do biogás. Os mecanismos hoje atuais de incentivos às fontes alternativas já atendem o biogás. Podemos melhorar? Há uma janela de oportunidade? Sempre há. Sempre há. Eu acho que aqui é um ambiente amigável e positivo nesse sentido, a gente buscar oportunidades de melhoria no processo. Eu acredito que o caminho natural desse tipo de fonte é como foi a das demais. A geração distribuída, regionalizada, vai ganhando escala, vamos ganhando conhecimento, know-how, aí começam projetos mais estruturantes,
e aí se nós chegamos num volume energético mais adequado para inserir de uma forma mais estruturada na nossa matriz energética. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.